Somos da Carbon o podcast da Carbon Business School, a escola de negócios do mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas. Olá! Hoje a nossa conversa vai fundo num tema que, olha, tá dando o que falar e mexendo com muito dinheiro: a febre no câmbio global. E claro, como isso bate aqui no Brasil. A ideia é a gente investigar juntos porque esse mercado está tão, digamos, agitado e o que isso realmente quer dizer na prática, olhando as informações que a gente analisou. E para começar a sentir o tamanho da coisa, tem um número que, sério, impressiona. O volume negociado todo santo dia no mercado de câmbio global, o tal do FX, bateu um recorde de 9,6 trilhões de dólares. Trilhões por dia. É quase difícil de imaginar tanto dinheiro trocando de mão assim, né? Ok, vamos desembrulhar isso. Esse número vem do BIS, ou Banco de Compensações Internacionais. É uma cifra realmente espantosa, não tem outra palavra. Mas assim, é fundamental a gente colocar esse número em perspectiva, sabe? Esse volume todo gigantesco, ele não é necessariamente um sinal de saúde da economia global, ou de otimismo. Muitas vezes, pelo contrário. Ele tende a refletir, na verdade, um nível bem alto de ansiedade, de incerteza e também, claro, da necessidade que as empresas e investidores sentem de se proteger no mundo todo. O que esse número acaba sinalizando, no fundo, é o fim de uma era. Vários analistas concordam nisso. Parece que a gente saiu daquela fase de mais calma, de integração crescente, aquela que alguns chamavam de globalização feliz, né? Aquele otimismo depois da Guerra Fria, barreiras caindo, economia mundial parecendo mais previsível. E entramos numa fase bem diferente, marcada por mais tensão geopolítica, por realinhamentos econômicos e, claro, isso traz muito mais instabilidade. O câmbio virou, tipo assim, um palco central onde tudo isso aparece. Faz muito sentido. Aquela sensação de que dava para prever mais ou menos o rumo das coisas, parece que sumiu mesmo, né? Se antes uma empresa talvez visse a variação do câmbio como um detalhe, hoje a história é outra. Essa coisa de se proteger o tempo todo virou regra. Mas assim, o que exatamente fez esse volume explodir desse jeito? As análises que a gente viu apontam que não é uma coisa só, né? É uma combinação. No mundo de hoje, uma decisão política, às vezes uma canetada, como se diz, impondo uma tarifa nova, uma sanção, pronto, pode virar tudo de cabeça para baixo. Cadeias de suprimento inteiras precisam ser repensadas. E isso força as empresas a correr atrás de proteção, o famoso hedge. Não é mais luxo, virou ferramenta de sobrevivência mesmo. E cada busca por segurança multiplica as operações no mercado. Exatamente. O próprio relatório do BIS, que trouxe esse número dos 9,6 trilhões, descreve o que a gente pode chamar de tempestade perfeita. Tem pelo menos 3 grandes forças agindo juntas aí, alimentando essa volatilidade toda. A primeira é algo que, olha, parecia coisa do passado, mas voltou com tudo. O fantasma das tarifas, as barreiras comerciais. Quando as grandes economias começam a brigar, a impor tarifas umas contra as outras, o impacto é rápido e global. As empresas são forçadas a redesenhar suas operações, buscar novos fornecedores, talvez em outros países, com outras moedas às vezes mais voláteis, e para cada novo parceiro, cada novo mercado, surgiu um novo risco cambial para gerenciar. Ah, claro. Isso exige mais operações de hedge e, naturalmente, infla o volume total negociado. Não é só custo. É um rearranjo estratégico bem complexo. Imagino que essa busca por novos parceiros também complique bastante a gestão financeira dessas empresas, né? Não é só trocar um fornecedor. Traz outras moedas, outras regras. Sem dúvida. Introduz toda uma nova camada de complexidade. Aí vem o segundo fator que o BIS aponta. A intensificação da chamada caça por juros, ou o carry trade. Pensa assim, os bancos centrais pelo mundo estão com políticas muito diferentes. Alguns subindo juros para tentar segurar a inflação, outros mantendo juros baixos para estimular a economia. Isso cria uma diferença de taxas que é tipo um mel para muito capital especulativo. Aquele dinheiro que busca lucro rápido. Exato. Esse dinheiro, que quer lucrar com essa diferença de juros, ele se move muito rápido entre países, entre moedas. É um fluxo enorme, geralmente de curto prazo. Não está ligado ao investimento na fábrica, na produção, sabe?
é mais para aproveitar essa rentabilidade financeira mesmo. E esse entra e sai massivo de compra e venda de moeda para pegar o juro mais alto aqui ou ali, isso amplifica demais a volatilidade do dia a dia. E como ainda tem muita liquidez no mundo, o impacto é ainda maior. Entendi. Então não é só a empresa se protegendo, é também esse volume gigante de capital caçando lucro nessas diferenças de juros. E qual seria o terceiro elemento dessa tempestade? O terceiro ponto, que é bem interessante, é a relevância cada vez maior das moedas de mercados emergentes. O BIS chama isso de ascensão do resto. O jogo do câmbio hoje não é só dólar, euro, iene, libra, moedas como o nosso real brasileiro, o peso mexicano, o rand sul-africano, a rupia indiana. Elas ganharam muito mais peso. Elas viraram peças importantes nesse tabuleiro. Seja como o destino dessa caça por juros que a gente falou, Certo. seja pela própria participação maior desses países no comércio mundial. E o que isso significa? Que a volatilidade não fica só lá nos países ricos. Os emergentes estão mais expostos e, ao mesmo tempo, as moedas deles influenciam mais o cenário global. O real é um exemplo clássico disso. É uma moeda que atrai muito desse capital de curto prazo e, por isso mesmo, a gente vê aquelas oscilações fortes, né? Responde tanto às coisas daqui de dentro quanto a essa dinâmica global. E como que esses três fatores, tarifas, a caça aos juros e as moedas emergentes, como eles se juntam para gerar esse volume absurdo? O fascinante aqui é justamente essa interação, sabe? As tensões comerciais, as tarifas, elas geram incerteza. Isso aumenta a busca por hedge. Aí, a diferença nas políticas de juros atrai o capital especulativo, que por si só já aumenta a volatilidade e o volume. E a maior participação dos emergentes, bom, ela expande o campo de jogo, deixa o sistema todo mais complexo, mais interligado. Um fator acaba alimentando o outro. Pensa, a incerteza política pode mexer com decisão de juros, que atrai capital para um emergente cuja moeda mais volátil vai exigir mais hedge ainda. É um ciclo que se retroalimenta. Cria essa necessidade quase constante de comprar e vender moeda todo dia. Fica bem claro que é uma engrenagem global bem complexa mesmo. E aí, como você já comentou, a gente chega no Brasil. Não dá para assistir isso de longe, né? A gente está bem no meio. Uma das análises que a gente viu usa uma imagem forte, diz que o Brasil está no centro do furacão. O real é sempre citado, né? Uma das moedas emergentes mais negociadas e, ao mesmo tempo, uma das mais voláteis. Isso quer dizer que a nossa moeda acaba sendo muito sensível, não só aos nossos desafios internos, fiscal, político, tudo isso, mas também a essa ondinha de capital global que vem e vai buscando juro ou fugindo do risco. É uma posição que exige atenção constante. Fique imaginando o desafio para quem toma decisão por aqui. Exatamente. Estar nesse centro do furacão, como você disse, traz consequências bem práticas e desafiadoras. A primeira, talvez a mais óbvia, é para o nosso Banco Central. Uma volatilidade muito alta do real complica demais o trabalho do BC. Essas oscilações muito fortes da moeda podem acabar contaminando a inflação, né? Pensa no preço do importado ou das commodities que são em dólar. Sim, o impacto no bolso é direto. Exato. E também dificulta o planejamento das empresas, o investimento de longo prazo, pode até gerar alguma instabilidade financeira. Por isso que a gente vê com frequência o Banco Central atuando no mercado de câmbio. É importante entender o que eles buscam com isso. Geralmente não é cravar o dólar num valor X, sabe? É mais tentar suavizar os movimentos, evitar que o preço dispare ou despenque de um jeito muito exagerado, muito descolado do que seria o razoável por economia. É como tentar acalmar as ondas maiores sem querer mandar a maré. Um equilíbrio bem delicado, ainda mais quando os fluxos de fora são tão grandes. O BC precisa ser cuidadoso com as reservas, com os instrumentos que usa. Além desse desafio para o Banco Central, qual o impacto mais direto para as empresas mesmo que estão aqui operando no Brasil? Bom, aqui talvez esteja a lição mais importante que sai dessas análises todas. A gestão do risco cambial, ou seja, usar estratégias, usar instrumentos de hedge para se proteger das variações da moeda, isso aí deixou de ser uma opção. Não é mais só para gigante, para multinacional. De jeito nenhum. Virou necessidade básica. Questão de sobrevivência mesmo, para um número cada vez maior de empresas brasileiras. Pensa no importador. Ele define o preço dele com o dólar, sei lá, a R$5. Semanas depois, o dólar vai para R$5,50. Se ele não se protegeu ou não fez hedge,
a margem dele some. Ou ele tem que repassar o custo e aí perde cliente, perde venda. Complicado. E por exportador, a mesma coisa, só que ao contrário. Ele conta com aquela receita em dólar. Se o dólar cai muito rápido, o faturamento dele em reais despenca. Empresa que tem dívida em dólar, então, nem se fala. Está totalmente exposta. Nesse cenário de hoje, com tanta volatilidade, ignorar esse risco é uma aposta muito, muito alta. Entendi. Então, o recado para o setor produtivo é bem claro. Tem que trazer a gestão do risco cambial para o centro do negócio. Não é mais se vai fazer, é como vai fazer. Precisamente. E se a gente conectar isso com um cenário mais amplo que a gente estava discutindo? Essa necessidade de hedge que a gente vê aqui no Brasil é um espelho do que está acontecendo no mundo. Aquele volume absurdo de 9,6 trilhões de dólares por dia. Ele é feito, em boa parte, dessas operações de proteção. Empresas de todo tamanho em todo lugar tentando navegar nesse mar mais agitado. E as empresas brasileiras são parte disso. E tudo indica que esse mar agitado não é só uma tempestade de verão, né? Aquele números, os 9,6 trilhões diários, parece que é mais do que um pico. A análise sugere que pode ser o tal do novo normal do câmbio. É uma interpretação bem plausível, sim. Esse volume gigante pode ser visto como o preço da incerteza. A gente vive num mundo onde as fronteiras, sejam comerciais, políticas, financeiras, voltaram a ter um peso muito maior. Aquela ideia de um mundo plano, sabe? Onde tudo fluía quase sem atrito, parece que ficou para trás. A realidade agora é mais fragmentada, mais regionalizada e, por natureza, mais arriscada. Isso levanta uma questão importante. Essa percepção de risco maior, de fragmentação, não é só uma sensação. Ela vira custo real, comportamento real. E o mercado de câmbio, que é tipo o sistema circulatório financeiro do mundo, ele reflete isso na hora. O volume maior é o mercado tentando o tempo todo colocar um preço nesses novos riscos e, ao mesmo tempo, se defender deles. É um sinal claro de que gerenciar a incerteza virou atividade central na economia global de hoje. A volatilidade não é um defeito do sistema, é uma característica dele agora. Então, o que tudo isso significa para a gente amarrar? Se esse é o novo normal, qual é a mensagem principal? Uma das fontes que a gente olhou foi bem direta, usou aquela expressão popular, apertem os cintos. Parece que a turbulência veio para ficar mesmo, e a palavra de ordem é adaptação. Recapitulando rapidinho nossa conversa, a gente partiu daquele volume recorde de 9,6 trilhões de dólares por dia no câmbio global, vimos que isso reflete mais ansiedade e incerteza do que saúde. As causas, uma mistura de tensões comerciais e tarifas, a busca especulativa por juros com políticas monetárias diferentes pelo mundo e a importância crescente das moedas emergentes. Para o Brasil, isso nos coloca no centro do furacão. Real volátil, desafio para o Banco Central e, principalmente, a necessidade vital de gestão de risco cambial, o hedge, para as empresas daqui sobreviverem e competirem. O cenário é de agitação constante. Exatamente. Cobrimos bem os pontos, acho. E olhando para essa nova realidade, né? Essa incerteza cambial que parece ter vindo para ficar, alimentada por geopolítica, por esses fluxos de capital tão fortes, fica uma provocação para quem está nos ouvindo. Considerando esse ambiente que já está, digamos, febril, qual poderia ser o próximo grande evento inesperado? Aquele cisne negro, sabe? Aquele evento raro, imprevisível, mas com um impacto gigante, que poderia chacoalhar ainda mais esse mercado. Seria uma nova crise geopolítica em algum lugar? Um evento climático extremo com efeito dominó na economia? Ou, pensando em outra direção, como que a digitalização acelerada das finanças, talvez a chegada mais forte das moedas digitais de Banco Central, as CBDCs, como isso poderia interagir com essa volatilidade toda? Será que traria mais complicação, mais risco? Ou quem sabe, poderia até oferecer ferramentas melhores para a gente lidar com essa mesma volatilidade? São perguntas que ficam no ar nesse cenário tão dinâmico que a gente está vivendo. E para mais conteúdos sobre o mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas, siga a Carbonfy para se manter sempre atualizado.